Boa tarde a todos. Hoje o dia foi muito especial, mas também cansativo, né? Então, assim, a gente vai tentar ser um pouco mais breve. Bem, claro, a razão de ser desse tema é exatamente, né, em alusão aos 90 anos do professor Bassalo, todo esse evento comemorativo, né, da vida do Bassalo, dos feitos dele na universidade. E então, eu pensei, né, me inspirei aí para apresentar a relação dele, né, também dos feitos do Bassalo, na revista de ensino de física, que depois ficou conhecida como Revista Brasileira de Ensino de Física. E esse título, Bassalo Fazendo História, a gente já vai entender o porquê, porque ele faz história duas vezes, né? No sentido do marco histórico do que ele faz na revista, né? Que é exatamente publicando sobre como ia a física no Pará, em 1979. E faz história também, porque a revista se tornou, né, é uma referência nacional de ensino de física, e esse foi o primeiro volume da revista, foi o número 1 da revista, 1979, e o Bassalo está lá, né? Então, muito bem. Então, para falar do primeiro volume da revista, tem que se falar exatamente da constituição da área de pesquisa e ensino de física no país, tá? Então, isso é uma outra história também, eu vou tentar ser bem breve, eu trouxe de um jeito bem breve aqui, tá? Então, passou por fases também, né? Então, a gente pode dizer que a primeira foi do surgimento dessa reunião de pessoas dentro das universidades, né? Que depois, ao longo desses primeiros anos, foram se reunindo com o desejo, com a vontade, também com o interesse e também a valorização de se pensar na formação de recursos humanos e também o ensinar de física, né? O ensino de física propriamente dito. Então, até 1980. Então, é até interessante que essa palestra, aqui, essa pequena palestra, então ela um pouco se junta ao tema narrado aí do professor Marcelo, com a questão da nossa formação aqui, com a primeira geração, né, que é a geração do Bassalo, como vocês vão ver daqui a pouquinho, porque também está saindo aí da ditadura, né, e a fonte bibliográfica para eu compor essa primeira parte aí foi de um livro, né, sobre a constituição da área de pesquisa e ensino de física no país, em que exatamente comenta um pouco esses primeiros anos aí, da década de 70, 60, 70, até chegar em 80, e aí, então, saindo, aí, não só na ditadura, mas depois saindo dela, sobre a questão dos professores dentro da universidade, né? E depois a expansão e o amadurecimento, até o final dos anos 2000. Então, para falar desse surgimento, dessa Constituição, tem que se falar dos dois primeiros programas de pós-graduação e ensino de física no país. Então, o primeiro foi na Federal do Rio Grande do Sul, em 1968. É o programa de pós-graduação mais antigo, tem 45 anos, eu acho. E é dentro do Instituto de Física, então é a única federal dentro da física que tem um programa próprio, independente de ensino de física, com mestrado e doutorado. Então eles iniciam primeiro com mestrado em 1968. O doutorado dele já foi final da década de 90 para 2000. Depois você tem, eu vou citar só esses dois, tá? Para a constituição da área. Esse aí, o Programa de Pós-Graduação Interunidades, sobre o ensino de ciências, que é na USP, é uma parceria do Instituto de Física da USP com a Faculdade de Educação, e aí já é uma pós-graduação interunidades, envolve física, química e biologia, né? E aí é dentro da educação e também é um dos primeiros, porque é de 79, então estou falando de 68, depois 79, se não me falha a memória.
Junto com, então, imagina, essa migração aí da década de 70 para a década de 80, junto com esses dois primeiros programas, que vai depois, ao longo dos anos, levar a outros, né, em outras instituições. Também dois grandes eventos de ensino de física que existem até hoje. Um é o SNEF, que é o Simpósio Nacional de Ensino de Física, e aí eu tenho aqui o ano de criação do SNEF. Em 1970, tá? E também uma correção, esse da USP aí, esse programa de pós-graduação em interunidades, eu falei 78, mas é 73, tá? Depois o SNEF, o primeiro SNEF é de 1970. Esse logo que vocês estão vendo aí do SNEF é do ano passado, perdão, desse ano, porque ele acontece em anos ímpares. Antes eram a cada 3 anos, e depois se decidiu a SBF de fazer a cada 2 anos o SNEF. Então esse ano foi em Niterói, e aí é o logo desse ano, tá? Eu não consegui o do primeiro SNEF, né? Foi em 1970. E depois você teve o EPEF, revezando com o SNEF, que é o Encontro Nacional, né, o Encontro de Pesquisa de Ensino de Física. Esse também já é o logo do ano que vem, que vai ser em Brasília, 40 anos de EPEF. Então a gente pode dizer que essas quatro esferas aí, né, é essa força propulsora aí da construção e estabelecimento da área de pesquisa e ensino de física no país. Depois veio o amadurecimento dela, e aí, para falar do amadurecimento dela, se passa pelas revistas. Eu não vou falar das outras revistas, tá? Até porque eu não trouxe esse material. Então aí vem a revista de ensino de física, 1979, essa é a primeira capa, né? E aí, então, elenquei aí 4 aspectos da criação da revista, né? Tinha que ter um instrumento sobre o ensino de ciências acadêmico e educacional, né? Congregar professores e pesquisadores de ensino de ciências e a SBF, atualização dos professores e legitimação das suas atividades. Isso foi muito importante para a constituição da área, né? Em termos acadêmicos. E ela surgiu inicialmente com 4 sessões: materiais e métodos, política educacional, divulgação, onde aí então, também caberia espaço para temas em história da ciência, e diversos. Inclusive tinha correspondências, tá? Então essa é a primeira edição, o primeiro volume, número 1, volume 1, 1979, e o Bassalo publicou nele. E aí, a revista está toda digitalizada, tá? Ela existe até hoje, a revista, no site da SBF. Então, já está tudo digitalizado. Então, esse primeiro volume está lá com o artigo do Bassalo. Mas, para minha alegria aqui, foi falar com o Vitor Façanha e com o Zé Luiz, e o Zé Luiz tirou da estante dele, empoeirada, o primeiro volume. Tá? Você vai ver que os artigos são datilografados. Como é que chegou aqui em Belém? Chegava pelos Correios, tá? Então, aí os próximos números, né? Todo ano tinha, e às vezes também tinham 2 volumes, dois números no mesmo, né? No mesmo ano. Então, até 1900, eu estou falando de 1979, né? Então, até 88, tinha capas, né? Então, aí as primeiras 10 capas da revista faziam alusões, às vezes, a temas de artigos, a assuntos de artigos que estavam dentro da revista, né? Até chegar numa capa única, já conhecida. Então, eu até encontrei um artigo que fala dessas 10 capas, que ela passa por uma constituição da capa até chegar numa capa única, né? E aí ela vira uma marca, digamos assim, como ela é conhecida hoje. Bem, aqui está o índice dela digital, desse número 1, né? Então, você pode ver aqui, a do Bassalo, né? Vem aqui, ó. Vem aqui. A pesquisa em física no Pará.
Então, esse foi o primeiro artigo do Bassalo publicado na revista, A Pesquisa em Física no Pará. E aqui está uma foto desse artigo dele, né? Que está dentro da revista. A Pesquisa em Física no Pará, José Maria Filardo Bassalo, Departamento de Física da UFPA. Bem, então o que eu trouxe aqui? Alguns extratos desse artigo, tá? A primeira frase do artigo é sobre... Ele vai direto ao ponto, né? Não tinha uma introdução, né? A pesquisa em física no Pará. Então, eles falam aqui, ó, sobre o aspecto técnico, existem problemas fundamentais a resolver na Amazônia, de cujas soluções dependerão do seu desenvolvimento e sua independência. Destacaremos o que reclama soluções urgentes. Então, ele já anuncia um pouco como é que se encontrava o desenvolvimento científico-tecnológico da Amazônia, tá? Então, ele fala da produção da energia elétrica, das telecomunicações, da pesquisa e da propesquição do subsolo, a questão aí da exploração dos minérios, né, do petróleo, telecomunicações. Ele comenta da dificuldade de mandar o sinal daqui de Belém para Macapá, para Manaus, né, pela troposfera. Produção de energia elétrica, ele comenta ainda que de Tucuruí, que ainda estava em construção. Depois, então, mais um extrato. Aí eu vou começar a mostrar alguns extratos, tá? Ele vai narrando, né? E aí serve de história, porque é um registro dele, né? Agora, um registro histórico de como foi exatamente um pouco do que o Marcelo expôs para a gente. Então, ele comenta aqui, ó, a física no Pará só adquiriu uma relativa independência em 1961, quando então passou a ser uma das divisões do núcleo de física e matemática da UFPA. Tá? Em 62, por um convênio, né, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora, né, que nem era a Federal do Rio de Janeiro ainda, era a Universidade do Rio de Janeiro, né? Universidade do Brasil, perdão, e depois virou o FRJ, e do SBPF. E aí, então, nesse estágio aí, vai o Curto Siqueira e o Marcelo Gomes, tá? Depois, um outro extrato é o Jaime Thiomo para a Universidade de Brasília, a ida do professor Jaime Thiomo para a Universidade de Brasília, 65. Então, tem um convênio de novo, e aí você tem a ida do Bassalo e do Antônio Gomes de Oliveira para a UNB. Mais um extrato, 68, o professor Bassalo seguiria para a Universidade de São Paulo para realizar sua formação pós-graduada em Física, mas aí teve a ditadura, não é isso? Aí depois, posteriormente, a ida do Paulo de Tarso Leopoldino e o Orlando Moura para a PUC, no Rio. Aí diz aí, formação de pós-graduandos em Física de nossa universidade. Isso seria reiniciado em 71, na gestão do Aloysio Chaves, reitor da UFPA. Introduziria uma política global de capacitação de docentes. Depois ele também comenta como eram nossas instalações, tá? As instalações atuais do departamento. Ele fala que tinha um laboratório didático, oficina mecânica, administração, colegiado do curso de física, 2 salas, uma sala para instalação de professores e dedicação exclusiva. Ele fala do atual laboratório, que era para disciplinas básicas, narra o que tinha nos laboratórios, né? Aqui, ó. Ele fala do convênio com a Alemanha, com o Centro de Pesquisas Nucleares, né, da Alemanha, e a universidade. É composto de 4 partes: mecânica, calor e ótica e acústica, eletricidade e magnetismo, laboratórios especiais para uma introdução à física moderna. Eu fecho, então, agora o artigo dele, é um artigo não muito longo, tá? E ele diz aqui, olha, muito interessante que ele fala aqui, a preocupação de uma política científica global para o UFPA é recente, haja visto que o primeiro documento que procura esboçar uma diretriz para o desenvolvimento da pesquisa no Pará só surgiu em 76, tá? Com um programa de pós-graduação para a Amazônia. Nesse mesmo ano, em 1976, aquela subreitoria, dando continuidade ao seu objetivo de traçar uma política científica global para o UFPA, apresenta o plano diretor de pesquisa a ser desenvolvido por nossa universidade no período de 76 a 79. Tá? Com relação ao desenvolvimento de pesquisa em física no Pará, o plano é bastante carente, já que não existe, quer em seus objetivos,
como em suas metas uma posição definida com relação aos problemas cruciais da Amazônia, amazônicos, para cuja solução, conforme vimos anteriormente, a física deverá ter uma participação decisiva. Então, o que ele está falando aqui? Que não está se pensando de uma maneira estruturante, né? E até reflexiva, quais os problemas da Amazônia, como reunir recursos humanos para, ao longo dos anos, resolver os problemas da Amazônia e atender às necessidades da Amazônia. Como o desenvolvimento de uma região depende de sua capacidade de gerar tecnologia, e esta, conforme vimos, depende do avanço das ciências básicas, é necessário que haja maior interação e integração entre os órgãos da UFPA capazes de formar o trinômio ciência, tecnologia e economia. Então, a gente vê um pouco da visão dele, né? A visão que o Bassalo tinha para ter um desenvolvimento mais perene, né? Potente para ser perene, né? Então, agora eu fecho mostrando para vocês um extrato de 2008, tá? Um artigo do Bassalo com 2 outros professores, o Nassar e o José Felipe Almeida, que é a física e os novos rumos da engenharia na Amazônia. Isso já em 2008, então ele volta a falar da Amazônia. Então eu fecho agora aqui a minha apresentação só com um resumo desse artigo. Esse trabalho apresenta uma proposta alternativa para o ensino de física aplicada aos problemas amazônicos. Baseia-se inicialmente na necessidade de pessoal qualificado para atuar nas diversas áreas que compõem atualmente a engenharia dessa região. A proposta leva em conta os aspectos fundamentais da formação de um profissional que possua as características de um engenheiro especialista com uma formação científica básica. A organização de elementos da física agrupados com conceitos e aplicações é discutida sem esquecer a relevância social e predominantemente ambiental através do exercício da cidadania com tecnologia adequada. Este artigo objetiva provocar uma discussão sobre uma área recente da engenharia chamada engenharia física. Então já é um outro momento do Bassalo, e já está falando, né, de uma outra vertente, digamos assim, a engenharia física, mas você aí que vê que permanece, né, então essa assinatura do Bassalo, se juntando ao que nós vimos hoje, os testemunhos, né, essa assinatura dele, visionária, potente, né? Essa garra, essa força, né? Esse lado historiador dele, esse lado de fazer o registro histórico, né? Ou seja, ele se comunica, né? Mas fazendo o registro, né? Para ficar aí para os que virão. E, nesse sentido também, nós tivemos a felicidade aí de vê-lo, de poder falar conosco, dizendo, uma das primeiras frases quando ele entrou aqui no auditório foi que ele se sente parte de uma grande comunidade aí, uma grande família da física, né? Então a gente vê que é um homem desse olhar agora histórico do passado, né? E do futuro também. Então a gente tem que ser sempre Bassalo presente. Obrigada. Acho que com isso a gente encerra, né, Marcelo? Só comentar contigo esse primeiro artigo aí que tu mencionaste. Eu conheço esse artigo, esse 79, né? E uma coisa que sobressai nesse artigo é um pouco essa questão de que a física ela não vai prosperar enquanto também a Amazônia não prosperar, o Pará não prosperar. Enquanto a física for só um exercício acadêmico para ser cultivado dentro dos muros da UFPA, ela necessariamente será uma coisa limitada mesmo, né? Porque a física, quer dizer, a física do Vale do Silício, ela não está presa dentro dos muros de Stanford. Ela sai dos muros de Stanford, ela está em todas as empresas, está nas startups, está em todo lugar onde se demanda por alguém, né, um bom físico, que acaba sendo um cara que se vira bem em áreas adjacentes, né? E, enfim, sem isso, a física vira uma coisa assim, um circuito fechado sobre si mesmo, sobre o seu próprio umbigo, né? E que a gente sente um pouco isso, porque como o Brasil como um todo já não é
ele próprio um protagonista científico no mundo, tecnológico, né? Como a China hoje entendeu? Então, isso também acaba limitando a gente, a física permanecendo com uma atividade eminentemente acadêmica, que forma pessoas para permanecerem na academia, para seguirem carreiras acadêmicas. Bem, se nós vamos ficar só dentro dessa perspectiva, a física terá que ser para poucos mesmo, né? Porque você forma um físico para quê? Para ele fazer mestrado em física. Para quê? Para ele fazer bacharelado em física. Para ele fazer doutorado em física. Para quê? Para fazer pós-doutorado em física. Para quê? Para esperar por um concurso público. Para ser o professor da universidade, que é o melhor cenário que ele pode ter. Então, há todo um compromisso maior que vai além da academia, né? Porque é uma coisa que ele toca nesse artigo, né? O subdesenvolvimento industrial, tecnológico, né? Da Amazônia, a prosperidade da física também está vinculada à prosperidade de todas essas outras atividades humanas, né? E ele coloca isso nesse artigo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.